Olá, amigos e amigas que assistem o canal Mensagem Bíblica, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos dar então continuidade na história de Josué, o sucessor de Moisés. Moisés morreu aos 120 anos de idade e, sendo designado por Deus, Josué assumiu então a liderança sobre os filhos de Israel para atravessar o Jordão e levar eles, acabar de chegar eles na terra prometida, as terras de Canaã. Vamos então mais uma passagem da história de Josué, sucessor de Moisés. Vamos lá. A passagem do Rio Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2000 covados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passasse antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os giganseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas costadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam
a arca da aliança do Senhor, pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde pararam, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando o vosso filho, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parado pousaram os pés do sacerdote que levava a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Porque o sacerdote que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué ao sacerdote, dizendo: Sube do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dante, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse ao filho de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual
secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a vocês que nos assistem. E eu lembro que no início das minhas postagens de vídeo bíblico no YouTube, e eu falei que, pedindo desculpa a vocês, a você, que porque pedindo desculpa de alguns erros, porque eu não sou muito bom para ler à noite, não. De dia eu até leio o português muito bem, mas de noite, às vezes eu dou algumas erradas, algumas gaguejadas. Então eu quero reforçar aqui e pedir desculpa a você que por esse motivo, porque eu repito a dizer, de noite eu não sou muito bom para ler. Mesmo com óculos, tem hora que às vezes eu meio que embabaco, meio que embaraço, mas o importante é a fé, o importante é ler a história bíblica, contando a história daquele povo antigo, que na época aquele pessoal tinha uma fé viva em Deus. Tanto é que a história conta que Moisés, por intermédio de Deus, dividiu as águas do mar para os filhos de Israel passar no seco, em seco, quando saiu das terras do Egito, do poder do rei Faraó. E o mesmo aconteceu com Josué, sucessor de Moisés, homem de fibra, homem sincero, honesto, de uma fé viva em Deus. Tanto é que Josué era tão capacitado que foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e acabar de chegar aos filhos de Israel nas terras prometidas, terras de Canaã, terra que emana leite e mel. Pois é, mais uma vez, muito obrigado a você, desculpa aí pelos alguns erros e até o próximo vídeo. Tchau e até lá.